tudo bem? Aqui é o Bispo André Rangel, começando junto com você mais um episódio do nosso podcast Vida na Vida. Toda semana tem sido uma alegria, um prazer ter a sua companhia para a gente conversar sobre coisas muito especiais do âmbito cristão, né? Falando sobre as coisas de Deus. E a gente sempre tem um convidado muito especial, a gente sempre tem um amigo muito querido. Ultimamente temos falado com alguns dos nossos pastores da Igreja de Nova Vida e hoje eu estou muito feliz de ter comigo aqui o pastor Marcos Lourenço, da Nova Vida de Bangu. E ele tem sido uma bênção na minha vida, uma bênção na vida dos pastores, tem muito para compartilhar com a gente, tem uma experiência boa, uma bagagem tremenda, tem sido realmente uma alegria te conhecer, Marcão, e ter essa sua amizade e ser inspirado por você. Toda vez que a gente está junto, toda vez que a gente conversa, você sempre tem alguma coisa boa para compartilhar. Eu tenho uma alegria imensa ter você aqui hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com você no Vida na Vida. E estamos aí, né? Na Família da Fé, uma igreja que eu amo demais. Você sabe disso. É uma igreja que me inspira. É uma família que me abraçou, me acolheu. E já são 18 anos. 18 anos em Bangu. Se eu contar com um bom sucesso, dá 22 anos. É uma história e a gente tem um vínculo muito grande, né? Você sabe o amor que eu tenho por você, pelo seu pai, pela sua família e pela família da fé de Bangu. Eu brinco com as pessoas e digo que eu só saio da Nova Vida para o céu. Eu sei exatamente o que você está falando. A gente tem um apego muito saudável, muito bom à igreja, que Deus tem nos dado a honra, né, de estar servindo ali. E sempre que eu vou lá em Bangu, a gente percebe o carinho das pessoas com você. Inclusive, várias dessas devem estar te assistindo aí agora, né? É uma turma, uma igreja que a gente percebe muita maturidade, um crescimento tremendo. A gente tem a oportunidade, lá em Bangu, de ter um polo da nossa escola, a Escola Avance, e todo mundo que vai lá dar aula fala para mim que volta maravilhado com os alunos, como eles são receptivos e ativos e proativos, uma turma muito fera, que é um espelho da nossa membresia ali em Bangu. Então, é uma turma muito especial e, claro, como todo mundo sabe, né, a igreja acaba sendo um reflexo da sua liderança, do seu pastor, e eu gosto demais de estar lá com vocês. Cada oportunidade eu sou muito abençoado. E é uma igreja que a gente tem uma sensação de estar em casa, de estar em família. É verdade. E o Avance, né, o Polo de Bangu, era um sonho, né? A gente sempre falava com você. Antes disso, o pessoal vinha para o Polo de Jacarepaguá, mas era um sonho a gente ter um polo em Bangu e, graças a Deus, a gente está com três turmas. Já faz uns 3 anos que a gente começou lá, mas... Sim, vamos formar o terceiro ano. Olha, agora. Que legal. O pessoal que está dando aula lá no terceiro ano está muito motivado. A gente está com muitos sonhos para mentoria. Então, a Avance era um sonho lá atrás, né? Quando você sonhou em idealizar, né, uma linha de identidade da Nova Vida, Família da Fé, algo que a gente sonhava demais. E a Avance está construindo tudo isso. Eu sou muito apaixonado por ela. Dou aula na Avance, gosto demais. Somos professores. Estou lá toda terça-feira, brincando com o pessoal e vendo a alegria, né, e a transformação de tantas pessoas que têm sido impactadas pela Escola Avance. É isso aí. Talvez alguém esteja assistindo e não saiba disso, mas a Nova Vida, a Família da Fé, tem uma escola já há muitos anos, desde 98, se não me engano, 97, 98, nós inauguramos a escola, que hoje chama Avance, mas já teve outros nomes antes, mas é a mesma escola, a mesma essência, sempre com uma liderança muito forte, e tem sido realmente o balizador doutrinário da nossa igreja, e tem sido fundamental para a gente, né? E a gente ouve frequentemente as pessoas dizendo, olha, fazer essa escola, cursar essa escola, foi um agente de transformação na minha vida. Deus usou a escola para, como a gente usa, né, ser um divisor de águas, para ser uma vida antes e depois, né, daquela experiência. Eu ouço muito isso e a gente sabe como realmente isso tem afetado a igreja, porque todo mundo que faz a escola, você percebe que vai sendo nivelado no entendimento básico
que é mais importante, que a gente deseja muito que as pessoas saibam sobre a palavra de Deus, que nada vai substituir absolutamente, né? Existe uma necessidade de ter pelo menos aquele entendimento. Então, quando você vai pregar, né, Marcão? Você já sabe que uma boa parte da igreja já conhece aquela base, já está nivelado ali, e a gente pode dar um alimento um pouquinho mais sólido, não precisa ser só algo elementar o tempo todo. Claro que a gente sempre tem gente nova, sempre tem gente que nunca ouviu, mas a escola vai nos ajudando a realmente, vamos chamar assim, acelerar um processo na vida ministerial das pessoas, dos membros da igreja, no propósito que Deus tem, no lugar que Deus tem para elas no corpo. Então, graças a Deus pela escola. Não foi ideia minha, eu entrei nesse barco, me dei muito bem. Quando a gente começou aqui em Jacarepaguá, foi uma alegria imensa. A gente só tinha, na época, 2 polos. E a gente conseguiu fazer um 3º polo aqui na igreja de Jacarepaguá. E Bangu não é pertinho daqui, mas era o mais perto que tinha, né? Eu fui teu aluno. Você foi meu aluno aqui, foi uma honra para mim. E de lá para cá outras pessoas vieram e a gente conseguiu fazer lá. E eu tenho certeza que isso vai mudando um pouco o cenário da própria igreja, né? Como é que a igreja vai se desenvolvendo nesse aspecto. O que você acha que tem qual o reflexo que você percebe na igreja em relação a isso, por causa do ensinamento? É um divisor de águas, né? Como a gente tem sempre dito. A escola, ela impulsiona o desenvolvimento da igreja, o crescimento da igreja, e principalmente para a gente ter pessoas ao nosso lado que entendem, né, a mesma dinâmica, a missão, a visão, os valores da nossa igreja. E a escola, ela tem sido esse divisor, mostrando o norte, né? Muita gente chega, às vezes, na família da fé, vem de vários segmentos e ficam perguntando, né? Pô, o que vocês defendem? Qual é a corrente teológica? Aí a gente sempre deixa e fala assim, olha, o melhor caminho é você entrar na Escola Avance, que você vai ver, né, que a gente defende a bandeira de Cristo. Né? É uma escola que quer fazer você se tornar uma pessoa melhor, entendendo o plano de Deus e o reino de Deus. É isso aí. Eu acho que se alguém perguntar para a gente, realmente, a base da escola, e a gente disser que a gente é cristocêntrico, né, que Jesus está no centro, eu acho que muita gente talvez não entenda a profundidade dessa expressão. É verdade. Porque quando alguém fala isso para mim, ó, a nossa igreja é cristocêntrica, eu penso, tem outra alternativa? Tem outro jeito de ser igreja sem ter Jesus no centro? E a verdade é que, infelizmente, a gente vê, de vez em quando, outras coisas e outros aspectos quererem ocupar esse espaço de ser prioridade, estar centralizado realmente ali na igreja. Então, não é algo que a gente leva na brincadeira, a gente leva muito a sério. O que significa, em maneira bem resumida, quando a gente fala de ser cristocêntrico? Não é centralizado em Moisés. É verdade. Moisés é maravilhoso, né? Deixou muita coisa importante para a gente. Deus coloca Moisés num lugar muito alto, mas não, a igreja não tem mais nada a ver com a lei de Moisés. Nós temos reflexo daquilo lá, né? Não é centrada em Davi, não é centrada em Elias, não é centrada em qualquer grande personagem bíblico, mas é centrada no que Jesus ensinou e principalmente na sua obra consumada. Então, por mais que pareça óbvio, nem todas as igrejas abraçam isso de fato. Então, o que a gente acredita que seja o fundamento básico da escola é não negociar isso, é colocar Jesus realmente no centro, à frente e, né, lá em cima o tempo todo. E eu amo a Nova Vida porque a gente pegou essa bandeira, né? Pegou esse slogan de ser uma igreja cristocêntrica e é uma igreja leve, né? Eu tenho essa sensação também. Eu amo a Nova Vida e brinco lá na igreja de Bangu que eu só vou sair da Nova Vida para o céu. Porque é uma igreja leve, uma igreja que prega o amor de Deus, prega a graça, prega a fé, né? E cura a mentalidade de muita gente que chega muito machucado. Isso é verdade. Né? Todas as nossas igrejas, a gente sempre tem falado sobre isso, né? E visto como as pessoas chegam machucadas, feridas, por um sistema que às vezes não tem nada a ver
com o que o Cristo pregou, né? Assim, sob risco até de ser mal interpretado, de vez em quando eu falo que sim, a igreja que você frequenta faz diferença na sua vida. É verdade. A gente não quer levantar uma bandeira de que a nossa denominação é melhor, que a nova vida é melhor. Primeiro, a gente com certeza tem um monte de falha para resolver, não tenha dúvida. E tem várias outras igrejas que são muito parecidas e têm feito um trabalho fantástico, graças a Deus por isso. Amém. Mas a gente sabe realmente da seriedade que a gente tem assim, é fácil falar, a gente está aqui, parece que a gente está puxando brasa para a nossa sardinha, mas eu lido com os nossos pastores, a gente percebe, e é tão maravilhoso poder dizer isso, muita seriedade, uma amizade muito forte que a gente tem, né? E uma transparência que eu acho simplesmente sensacional. E eu nunca vi nada diferente disso, porque eu nunca fui de outra igreja, né? E eu nem quero saber, mas a verdade é que a gente ouve de vez em quando alguns aspectos diferentes. A gente não quer falar absolutamente mal de ninguém, mas é verdade o que o Marcão está falando. Acontece com muita frequência de pessoas serem feridas pela própria igreja. Pouco tempo atrás, a gente estava celebrando aqui em Jacarepaguá os 20 anos da inauguração. Foi um culto maravilhoso. E uma das pastoras que falou no dia mencionou algo muito especial sobre isso. Mencionou que ela foi muito machucada na igreja. Uau. Mas que Deus usou, no caso essa igreja, para começar a fazer uma cura. Só que ela não fez distinção entre denominações ou igrejas. Ela entendeu a igreja como um todo. Ela usou uma frase muito interessante. Ela falou, a mesma igreja que feriu, também foi a igreja que curou. Não é a denominação, mas é o corpo de Cristo, que tem gente falha para tudo quanto é lado, inclusive a gente, né, Marcão? Mas que também tem o poder de Deus disponível para cura, para restauração. Às vezes tudo que falta é só realmente um abrir de olhos assim que Deus às vezes nos dá, né? E a gente tem, eu creio, colocado isso lá em cima, assim, o relacionamento com as pessoas, a nossa hospitalidade, nosso acolhimento, antes das outras coisas, né? Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi e eu uso com muita frequência, que nossa estratégia frequentemente não é influenciar as pessoas primeiro, mas é atraí-las. Você só consegue influenciar de fato quem você atraiu. Você vai tentar influenciar quem você não atraiu, nem vai funcionar, nem vai dar certo, não vai durar, né? Mas para ser realmente alguém que você pode influenciar de uma maneira positiva, primeiro você tem que mostrar que você se importa com aquela pessoa, que você a ama. E eu tenho visto isso acontecer nas nossas igrejas, né? Graças a Deus por esse aspecto tão importante, tão fundamental que tem a ver com a igreja. E a gente ama, né, essa nova fase que a família da fé está vivendo, né, contigo. E você tem atendido tantas reivindicações lá atrás, né, quando a gente se reunia na mesa em Bom Sucesso. Marcão, você era um dos maiores entusiastas do que está acontecendo hoje. Pois é. E eu preciso agradecer a você, porque lá atrás você estava inspirando a gente, sabe? A gente percebeu que você tinha uma visão clara que a gente ainda não tinha sobre uma unidade que a gente precisava buscar. Porque a gente conseguiria ser cada um a sua igreja, né, cada um o seu grupinho, sem necessidade. Conseguiria. Só que a gente estaria perdendo muito, né? Sim. Quando a gente começou a ajustar algumas coisas, a gente não está querendo uniformizar tudo, mas quando a gente começou a uniformizar algumas coisas importantes, tem sido bom para todo mundo. Lá atrás você já falava sobre isso. Como você disse, né? Cada bairro tem a sua cultura, né? Tem sua característica, mas é fundamental a identidade da igreja, né? E foi justamente isso que, quando a gente começou a construir a Família da Fé, era uma dos nossos sonhos, que graças a Deus, né, já se realiza, né? Eu vejo esse sonho hoje se realizando com a própria Avance, né, que é um balizador. Não tem como as pessoas hoje não entender qual é a identidade que a Nova Vida tem, né, para onde a gente está apontando, e isso é mérito teu, né? Não é mesmo? Isso aí muito foi plantado antes de mim, né? Muito foi plantado, e eu não faria nada se não tivesse essa turma maravilhosa de pastores. Você sabe que eu sou muito ajudado. Deus usa a minha vida em alguns aspectos, que eu sei que tinha que ser eu, mas eu não ia conseguir fazer nem um décimo do que a gente faz se não tivesse os pastores que a gente tem trazido para perto.
18 anos, mais ou menos, lá em Bangu. 18 anos. Mais 2 anos antes de Bom Sucesso também, aproximadamente. 2 para 3. E antes você também era de Uma Nova Vida em Padre Miguel, não é? Sim. Não sei quanto tempo você ficou lá. Fiquei lá desde 2001. Olha aí. Foi... Não, 2001? Não. Desculpa. Antes ainda, né? Antes ainda. Ivone e eu nos casamos em 93. Okay. Um ano depois a gente foi para a Nova Vida de Padre Miguel, 94. Gente, então tem uns 9 anos. Antes da Nova Vida de Padre Miguel, vocês eram de uma outra igreja? Éramos de outra igreja. Assembleia. Então você tem uma história aí muito longa já envolvida com a igreja. A Ivone também, sua esposa, né? Seus filhos nasceram nesse ambiente. Conta um pouquinho para mim dessa aventura aí, dessa jornada, de quando você encontrou verdadeiramente com Deus, com Jesus, e você foi percebendo esse chamado. Olha, André, eu nasci num lar cristão. Legal. Meu pai era um diácono da Bleia, mas nascer num lar cristão não quer dizer que a gente é cristão, né? Que a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas os princípios são fundamentais. E eu lembro sempre que minha mãe, né, orava, meu pai orava, meu pai dizia palavras de bênção sobre a minha vida, sobre os sonhos que Deus tinha para mim, né? E eu creio, né, que tudo que as pessoas semeiam com a sua boca, isso se concretiza, né? E passou-se muitos anos até eu, de fato, conhecer Jesus. Né? Eu tive um encontro com Jesus já jovem, né? Fiquei um período fora da igreja, tive um encontro com Jesus, e a partir desse encontro com Jesus, eu comecei a levar Jesus a sério. Disse para ele uma frase que eu disse para o teu pai, né? Que eu queria dar a minha juventude para Jesus. Eu não queria ser como os conhecidos que eu tinha daquela época, que primeiro se aposentavam, começavam a receber aposentadoria e eram chamados para trabalhar ministerialmente. E logo depois fui para um seminário, conheci Ivone lá no seminário, no 4º ano a gente começou a namorar, a coisa começou a fluir e nos casamos, e eu já disse para ela, olha, a gente tem um chamado e creio que Deus tem algo a realizar na nossa vida. E a gente começou como uma frase que eu ouvi de uma pessoa muito próxima de nós, entra pela porta que Deus está abrindo, né? A gente sempre chegava nas igrejas e entrava pela porta que Deus estava abrindo, e foi assim, né? A gente foi semeando, trabalhando em vários ministérios, sempre fui um apaixonado por família, então em todas as igrejas eu me vinculava ao Ministério de Família. Implantei na época lá em Padre Miguel o MMI, né, o Casados para Sempre, né, como muitos conheciam, e a gente sempre trabalhando com família, até o tempo que eu tive o prazer de conhecer a família da fé através de você aqui, né, e seu pai, e de lá para cá foi uma paixão, né, um amor tão grande por Dona Elza, pelo seu pai, pela família da fé, e estamos aí, servindo, sendo o segura lá o braço, né, de Moisés. Isso aí. E a gente quer ser o e Arão, né? Isso eu acho que é o time que a gente tem, um time tão legal, né? Nosso time, nossos amigos, são pessoas assim que querem fazer o reino de Deus acontecer. Né? E a gente está aí junto aí. Tem sido uma aventura maravilhosa. Você sempre morou no mesmo lugar? Sempre na mesma área ali, de Bangu, Padre Miguel? Não. Na verdade, eu morava na Tijuca. Conheci a Ivone no seminário, que era um seminário do Lourenço Ouço. Onde que era? Era na São Francisco Xavier. Ok. Era o Lourenço Ouço, foi um dos meus professores, né? Era um missionário americano que veio para o Brasil. Aí nos conhecemos lá, nos formamos. Era o seminário da Assembleia de Deus? Não tinha denominação por trás? Mas a maioria dos professores, as pessoas que davam aula, tinham um vínculo com a Assembleia. Até porque o Lourenço tinha muito vínculo com o pessoal
acho que da Assembleia de Deus de São Cristóvão. São Cristóvão, né? Era uma igreja muito histórica. Então, muitos pastores que tinham conhecimento teológico iam dar aula lá para a gente. A gente teve um prazer muito grande de ter boas influências. Você era tijucano, então? Era tijucano. Eu também fui, né? Eu sei. Morei de 80 a 96. Depois que me casei, fiquei mais um ano lá e aí saí. Aí estou em outros lugares agora. Aí depois fui morar em Bangu. Bangu. Né? Casei com a Ivone, fomos morar em Bangu e aí começamos a servir na igreja de Padre Miguel até 2005. Quando a gente sentiu uma direção de estar aqui na Nova Vida de Jacarepaguá, quando inaugurou. Sim. Lembro aquela mensagem, né, das águas. Né, Isso aí. A gente tem falado muito nisso, né, ultimamente, porque, como eu disse, a gente está completando esse ano aí 20 anos, e eu lembrei que a mensagem que o Bispo Tito trouxe falava de um rio, e a Bíblia fala, né, sobre isso, e onde aquele rio está correndo assim, passando, tem tantos aspectos lindos nessa passagem, ele vai trazendo vida, né? Que é a nossa proposta como igreja. Eu lembro que eu estava na galeria, né? Tava cheia a igreja. Estava bem cheia. Muito cheia. E você depois veio para o púlpito também, que a pastorada toda veio, né? Veio. Foi muito legal, muito legal. Foi uma experiência muito imagem marcante. Assim, né? E era uma igreja diferenciada, né? Quem não conhece a igreja de Jacarepaguá, gente, é uma igreja que tem, né, toda uma estrutura linda, né, como todas as nossas igrejas, mas Jacarepaguá tem um toque, né? A gente foi muito abençoado nesse aspecto, né? O espaço é grande. Aí lá atrás, e a gente estava conversando há pouco tempo com o bispo sobre isso, que todo mundo achava que ele estava maluco, né? Porque já estava fazendo uma igreja em Nova Holanda, ali na Maré, e aparece essa oportunidade desse terreno imenso. Que a primeira coisa que meu pai pensou, não tinha a menor condição. Só que ele não fazia ideia de que o proprietário estava pedindo um valor bem legal, bem barato. E quando ele ficou sabendo, ele falou, vamos fazer esse negócio. E passou 2 anos fazendo uma grande reforma. Então a igreja ficou muito bonita. Muito. E com nenhum membro, 0 membros. Né? Isso aqui é sensacional, como parte da nossa história. Então realmente foi muito impactante aquele primeira noite. Todo mundo via a excelência com a qual a Nova Vida costuma fazer as coisas, né? E a gente fez um trabalho muito legal lá atrás e estamos aí. Deu certo, Deus tem nos abençoado, né? A gente está caminhando junto. Mas o que tem me deixado muito feliz, Marcão, nesses últimos anos é perceber uma unidade cada vez maior aí no nosso ministério, né? Dos pastores estarem caminhando juntos. A gente está pensando muito parecido, mas de maneira muito saudável. Porque não existe peso, não existe uma forçação, mas ao mesmo tempo um carinho muito grande, mútuo, né, que a gente tem feito, uma amizade muito legal. Isso tem sido uma bênção para nós no ministério. E eu acho que essa leveza toda é transmitida por você. Você é um cara muito leve, né? Eu tenho isso. Eu acho que eu acabei transmitindo um pouquinho, mas eu não tenho a menor dúvida. Né? Você não é pilhado. Mas porque depende da situação, né? Pode acontecer algumas coisas aí que aperta o botão, né? Certinho a gente dá uma explosão. Mas tem a ver com isso, mas tem a ver também com outras pessoas que Deus tem trazido, como eu te falei, né? Que fazem tudo ficar mais fácil. Que torna o fardo mais leve. Verdade. Até há pouco tempo atrás a gente teve um encontro na igreja do pessoal da UDF, da Universidade da Família, e eu me senti tão feliz de um pastor falou que ele percebia na igreja, mas eu acho que ele está falando da igreja como um todo aqui, amor e excelência. E ele, durante a mensagem dele, usou uma imagem muito interessante de 2 cavalos carregando um fardo muito pesado, assim. Era uma carroça com as coisas bem altas acima e bem pesadas. Aí eles falaram que existia um cálculo que um cavalo conseguia carregar, eu não lembro a medida, mas vamos supor que conseguia carregar 30 quilos, não sei, 40, deve ser muito mais que isso. Cavalo, né? 40 quilos é muito pouco. Mas vamos supor que fosse 200. E aí ele falou, quantos vocês acham que os 2 cavalos conseguem carregar? Aí todo mundo respondeu, se fosse 200, não era 200. 400, porque são 2 vezes, né? 2 vezes 200. Ele falou, não, aumenta para 600, 700, porque são 2. Então, isso ficou muito marcado para a gente, assim, de saber que nós podemos fazer alguma coisa que Deus nos chama para fazer bem feito. Mas quando você é unido a outras pessoas, existe uma associação divina ali,
o impacto é multiplicador, né? O resultado é que você consegue fazer mais do que os dois conseguiriam fazer sozinhos. Então é isso que eu tenho visto acontecer. E isso me deixa muito feliz porque não é ideia minha mesmo, não é mesmo. É Deus que foi fazendo isso acontecer e eu tenho sido honrado de estar envolvido nisso também. Mas Deus sempre tem os seus escolhidos, né? Os seus gideões, né? Ele sempre precisa de alguém. E você é aquela pessoa que a gente sempre admirou, né? O time sempre admirou você. Isso facilitou bastante. E trouxe, né, a sua gestão, tem trazido aí para a gente uma visão inovadora, que eu acho que o evangelho precisa estar sempre inovando, sem perder a sua essência, os seus princípios, mas eu tenho visto muitas igrejas do passado que não inovaram e estão morrendo como família espiritual. Né? E graças a Deus a gente tem buscado nessa transição inovar, mantendo a essência, mantendo o amor de Jesus, mas acima de tudo, né, tendo esse olhar para esse novo mundo, né? Um mundo tão diferente, né? Verdade. Onde as famílias estão diferentes, onde tudo está muito diferente. A gente precisa, como igreja, saber como alcançar essas pessoas. E eu acho que a Família da Fé ela tem justamente essa mensagem de cura, de restauração para esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo muito difícil nas famílias. Né? É verdade. Deus tem chamado a gente para convidar as pessoas para esse foco, né? Que relacionamento é muito importante. E eu acho que todo mundo, em algum momento, descobre isso. A gente está vivendo numa sociedade muito artificial, mecanizada, eletrônica, e é muito fácil você perder esse foco. Cada um fazendo o seu papel, está tudo certo, a gente segue em frente. Mas eu acho que tem algumas vozes muito legais que Deus tem usado para dizer, olha, relacionamento é importante e é fundamental. A igreja nasceu relacional, né? Mesmo que você consiga fazer o seu culto online hoje, o aspecto essencial do relacionamento eu acho que nunca vai ser perdido. E você falou agora da questão da família, eu acho que é um bom tema para a gente tratar. Sim. Sobre que influência você acredita que a igreja hoje traz sobre a família. Você falou um negócio que não tem como não me chamar a atenção. Você falou, não, eu nasci numa família já cristã e isso não significa que eu sou um cristão, é verdade. Mas com certeza faz toda a diferença. Você poderia ter nascido numa família não cristã, de pessoas que não frequentam a igreja, não necessariamente adotam aqueles valores bíblicos e a sua vida não tinha como ser a mesma coisa. Seria diferente. Sim. Então, com certeza, a influência que a igreja tem sobre a família é grande, maior do que a gente pode imaginar. Como é que você percebe isso, seja na sua história, seja na história de pessoas que você conhece? Tem um monte de testemunhos que a gente ouve, né? E sempre me remete a isso. Como é que a vida seria, por exemplo, a minha vida, se eu não tivesse nascido nesse ambiente que, em algum nível, traz segurança para a gente, porque são valores que Deus estabeleceu. Sem dúvida. E lá em Bangu a gente tem observado, né, essa mensagem leve através dos filhos. Muitos filhos têm ajudado as famílias a ter esse encontro com Deus. As crianças começam, né? Estou lá na Zona Oeste, né? Numa região onde tem muitas crianças, dá mais de 200 crianças. Que beleza. No encontro de domingo. Só no encontro. E mais 150 no segundo encontro. E graças a Deus a gente tem também um time lá muito legal. E a gente observa como as crianças elas têm um poder, né, tão maravilhoso de influenciar os pais. Eu tenho famílias lá que chegaram pelos filhos. Né? Os filhos foram lá, foram convidados por um amiguinho e começaram a frequentar o Nova Vida Kids. E aí começou a ver, pai, vamos lá, me leva lá. E o pai levava, deixava, e aí ficava, e aí foi. Daqui a pouco ficou. E aí a família começa a ser transformada pelo poder da palavra de Deus. O pai começa a ver também a essência do que é o reino de Deus na vida do seu filho.
o Espírito Santo começa a agir, né? A gente sabe que é ele que faz toda a boa obra da cruz, então começa a transformar a criança, começa a transformar a família começa a ver os valores do reino e, claro, né, começa a ter uma mudança total de vida. Agora, sem dúvida, nascer num lar cristão foi muito importante para mim. Né? E eu lembro que às vezes eu ia sair, minha mãe falava assim, ó, tô te abençoando, hein? Cuidado, vai com Deus, volta com Deus. Né? Eu falava, tá bom, mãe, tá bom. E eu lembro que eu chegava às vezes de madrugada, eu fico hoje com pena da minha mãe, né? Ela tá com o Senhor, mas eu ficava assim, causou uns cabelinhos brancos lá, né? Causei. Eu também. Pois é, eu chegava de madrugada em casa e falei, mãe, o que houve? Não, meu filho, estava orando por você, agora eu vou dormir, né? E são valores, né? E a gente crê no poder que é ministrado pelos pais, né? Os pais têm um poder excepcional sobre a vida dos filhos, de abençoar, né? De transformar. E eu lembro que tudo isso, né, foi ficando, né, foi se alojando. E lá um belo dia, eu lembro que eu comprei um carro e eles falaram assim, você pode nos levar na igreja? Eu falei, posso. Eles quem? Seus pais? Meus pais. Falei, posso. Cheguei, era uma festa lá chamava-se Mocidade, né? De jovens, né? Aí eu lembro que, não sei como, rapaz, eles conseguiram armar um esquema lá que eu sentei no último banco, né? E daquele dia que eu sentei naquele último banco lá, foi o dia da minha conversão de fato, e de verdade no encontro de jovens, e foi muito marcante para a minha vida. E uma estratégia simples que a mãe usou, né? Pô, você pode me levar de carro na igreja? E aí, o jeitinho dela... Você acha que foi tramada uma estratégia aí? Não sei. Coisa de mãe. Pai e mãe tem sempre uma estratégia assim muito legal, né? E eu vejo, né, os pais lá na igreja também tendo às vezes alguma estratégia para trazer os filhos, porque a gente vive hoje numa sociedade onde os jovens, os adolescentes estão sofrendo muito, né? Se na minha época, na sua não, na minha, já era difícil, né? Imagina, cara, hoje, né? Esse mundo globalizado que a gente vive com tanta loucura, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa ter um ambiente saudável, né? Um ambiente de transformação, de leveza, mas que tenha a presença do Espírito Santo. E é isso que a gente observa nos nossos encontros, né? Que são encontros curtos, né? Nossa igreja, graças a Deus, tem encontros curtos. Nesse mundo tão agitado, né? As pessoas não têm muito tempo, mas são encontros curtos, mas são marcantes. Né? Que impactam a vida das pessoas e as pessoas se sentem muito abençoadas naquele lugar. É uma oportunidade de inspiração e revelação, né? Que a palavra de Deus produz sempre que a gente entra em contato com ela. É verdade. Você estava falando aí do poder que existe, né, dos pais assim abençoar os filhos. Você é do tempo do bença pai, bença mãe? Sim. Eu lembro de ver isso acontecer, mas eu mesmo não tinha esse hábito, não foi. Eu sou assim, dessa geração. Sua bênção pai, sua bênção mãe. Deus na hora abençoe, de dormir, eles vinham. O que está faltando? Benção pai, benção mãe. Embora pode se tornar só algo religioso, né? Existe um fundamento que a gente vê na palavra de Deus, né? De pais abençoando filhos. Sem dúvida. Que a gente acredita de todo o coração, né? Que toda vez que a gente faz uma apresentação de crianças aqui na igreja, eu acho que, não sei se todo mundo sabe, apresentação de criança é quando a gente pega o bebê quase que recém-nascido, a maioria das vezes, no colo, com a presença da família, e faz uma oração de gratidão a Deus. A gente sempre ora pelos pais, porque a gente acredita que eles realmente são as pessoas mais importantes na história daquela criança. Ninguém pode substituí-los, não tem como. A força disso é muito grande. Aí uma história que se repete muito, me diz se é familiar para você, né? É que às vezes o indivíduo, o cara, ou a menina, está no mundo, está vivendo a vida dela, mas teve uma experiência na igreja no passado, mas não está mais. Mas a vida continua, daqui a pouco ela namora, começa um relacionamento, casa, e aí tem o primeiro filho. E muitos casais nessas horas é que acordam. Peraí, agora que a gente tem a criança, o que a gente faz com ela, né?
Será que a gente é suficiente para manter ela num caminho que a gente sabe que é bom para ela? E aí, nesse momento, muitos casais às vezes procuram a igreja. É verdade. Um pouco mais, um pouco além, quando já está aí a criança começando a dar sinais de que pode escolher caminhos, que pode decidir algumas coisas, aí eles correm para a igreja porque eles querem ajuda da igreja ou de Deus para criar aquela criança. Por quê? No fundo, eles sabem que os padrões, as leis familiares que vão funcionar não são aqueles que viram no mundo, É verdade. mas que em algum momento foi apresentado para eles no reino de Deus. Então, a gente vê isso acontecer o tempo todo. Então, o que você falou é uma realidade na Nova Vida e acho que em um monte de igreja. Especialmente se a igreja tem um bom ministério infantil. Que os pais chegam e falam, a gente está aqui por causa dos nossos filhos. É verdade. Né? Alguns pais, assim, eu fico pensando, poxa, cara de pau, não gosta de mais nada. A palavra não foi boa, o culto não foi bom. Não, está aqui só por causa das crianças. Isso não, acontece demais lá também, cara. Porque existe uma preocupação, nós estamos preocupados com nossos filhos, nós queremos a ajuda de vocês para criar eles. É verdade. Tem dois aspectos, a igreja pode e ajuda. O Marcão falou e eu repito, faço coro com ele. A igreja na minha vida fez toda a diferença na infância, toda a diferença. Né? Eu tenho uma palavra que eu digo que eu fui salvo pela igreja. Não como Jesus me salvou, mas a igreja me salva prevenindo muita coisa na minha vida. Teve muita coisa, graças a Deus, que eu nunca fiz, que a igreja, desde criança, me ajudou a enxergar aquilo. Então é natural que os pais precisem dessa ajuda, mas tem um outro aspecto, tem um outro lado da moeda. A igreja não consegue fazer o que só pais conseguem fazer. Exato. Então você que é pai, você que é mãe, você não pode, de maneira nenhuma, se esquivar da imensa responsabilidade que Deus te deu. A gente lembra que no casamento a gente faz uma aliança, né? Uhum. Eu fiz uma aliança com a minha esposa e não é esse anel, não. É realmente a nossa união. Filhos é sangue do nosso sangue. Existe uma aliança ali também. De sangue, né? Existe uma aliança. E a gente precisa entender filhos como aliançados. Então, existe uma responsabilidade muito grande nos pais. E, claro, graças a Deus, a igreja tem nos ajudado a sermos os pais que a gente precisa ser. A palavra de Deus tem nos instruído. E na Nova Vida a gente é sério em relação à família. A gente vai trazer todas as ferramentas que estiverem ao nosso alcance, né, Marcão? Tudo que tiver, ele já falou aqui, só hoje a gente falou de Casados para Sempre, o DF, todas as ferramentas. E lá em Bangu, todo mês tem o culto da família, não tem? Sim, você já pregou lá. Já preguei, foi uma alegria para mim. Fala um pouquinho dessa iniciativa, por que você acha que é importante todo mês falar sobre família? Quando nós chegamos em Bangu, há 18 anos atrás, vai fazer agora no dia 20 de agosto, Deus colocou algo no nosso coração, né? A gente estava pedindo a Deus uma direção e Deus falou, olha, cuide da família, cuide das pessoas, dos lares. E aí a gente começou a implantar, uma vez no mês, um culto voltado só para a família, com canções que falam para a família, uma infraestrutura. E aqui eu quero abrir um adendo, o Ministério Infantil da Nova Vida é demais, né? Tem toda uma estrutura para os nossos filhos e a gente aproveita essa ferramenta, né? E eu quero parabenizar aqui todos os voluntários do Nova Vida Kids. Olha, vocês são chamados por Deus, são pastores e pastoras que têm abençoado demais as nossas crianças. E aí, né, o culto tinha justamente essa pegada de a família vir toda para a igreja. E uma mensagem voltada sempre para o casal e para as crianças também no Nova Vida Kids. E com isso, né, a gente foi estruturando, abrimos as turmas da UDF, né, com vários cursos. Hoje a gente tem Mulher Única, tem o Homem ao Máximo, tem o CRAU, tem o Aliança, né, tem Cuidando do Seu Adolescente. São tantas ferramentas que a Nova Vida abraçou, né, desse parceiro nosso, que é um parceiro muito bom, ferramenta excelente. E a gente procura, né, somos uma igreja que a gente quer sempre dar as ferramentas para as pessoas poderem crescer. E quem quer, né, está crescendo. É interessante, você acabou de falar, né? Dar as ferramentas é uma parte, a pessoa querer é outra parte. E é mais importante ainda, né?
É engraçado. Você já viu aquela experiência da criança que não quer comer, né? Você pega, faz o aviãozinho, dá um jeito, ela fecha a boca. Você não consegue. Tá faltando comida? Não. Às vezes a pessoa não quer. Então, às vezes tem alguns crentes que falam, não estou sendo alimentado na igreja. Será que é isso? Ou será que você escolheu não se alimentar também? Existe essa possibilidade, né? É verdade. Isso é muito interessante, porque uma das coisas que a gente tem tentado colocar no coração das pessoas não é apenas que as ferramentas estão ali, mas que tem que haver uma intencionalidade. Então, quando se trata de família, eu costumo dizer na igreja o seguinte, olha, a gente ora pela cura, nós cremos que Deus cura hoje, nós pedimos a Deus que nos sustente financeiramente, que nos ajude no nosso pão de cada dia, e amanhã a gente vai precisar de novo, a gente conta com Ele, Ele sempre responde. Mas quando a gente ora pedindo a Deus por uma restauração familiar, ou por uma saúde familiar, eu costumo dizer às pessoas o seguinte, você pode orar, você deve orar, peça a Deus. Só que, em geral, e me corrija se você acha que eu estou errado, Marcão, a gente, ora pedindo que Deus mude aquelas pessoas da nossa casa. Senhor, muda minha esposa. Ela precisa aprender isso, aquilo. Senhor, muda esse meu filho, muda o meu marido, muda esse... E por quê? Porque tem dentro da gente uma inclinação de acreditar que nós estamos fazendo a coisa certa. É verdade. A nossa maneira de enxergar a família está dando certo. E se todo mundo fizesse o que eu mandei eles fazerem, tudo ia ser lindo, tudo ia ser maravilhoso. E em geral, a gente não percebe a arrogância, o orgulho que está por trás disso. Então, eu tenho tentado ajudar a igreja a enxergar o seguinte, porque eu sou igualzinho a todo mundo, eu também tenho essa tendência. Eu preciso aprender isso. Mas a nossa oração no que diz respeito à família deve ser, Senhor, me ajuda a enxergar onde eu preciso mudar. É verdade. Porque todo mundo precisa. E você, se você escolher mudar, você pode ser o agente de transformação da sua casa. Deus pode usar a sua vida e em geral, Ele quer usar a sua vida para que a família toda experimente algum nível de transformação. Mas eu quero que ele mude, que ela mude. Quem sabe só vai acontecer depois que você mudar, porque você precisa aceitar isso. E eu tenho visto isso acontecer demais. Na prática, essa é uma oração que não funciona. Senhor, muda o outro. Mas quando você diz, Senhor, muda a mim, essa oração costuma funcionar. É verdade. Mas é uma disposição que você precisa ter. E a gente tem dito para as pessoas o seguinte, quem está na igreja ouvindo a mensagem ao vivo, foi a pessoa que Deus chamou para estar ali. O Espírito Santo trouxe ali para ela ouvir aquela... Então não é para quem está em casa. Exatamente. Qual é a tendência? Queria que estivesse aqui, né? Meu marido tinha que estar aqui hoje. Meu marido tinha que estar aqui hoje. Minha esposa tinha que estar ouvindo hoje. Não, quem tem que estar ouvindo é quem está ali. Então a gente vê Deus agindo, né? Pode ser até que a gente fale alguma coisa aqui que toque em alguém, e a pessoa fala, vou mandar para não sei quem, vou fazer esse corte aqui, mandar para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, como quem diz, vou mandar um recadinho, porque ele precisa ouvir isso. Não, você que precisa ouvir. Nós é que precisamos ouvir e fazer o ajuste que a gente precisa fazer. É verdade. E graças a Deus que o Espírito Santo tem sempre essa função, né, de apontar a obra consumada na cruz e nos ajudar a sermos essas pessoas que buscam todos os dias uma mudança, né? Como você disse, a gente não é perfeito, a Nova Vida não é a igreja perfeita, mas a gente está em busca da perfeição e se rendendo ao Espírito Santo. Eu tenho, nesses últimos anos, principalmente depois do Covid, que foi uma mudança total, né, na vida das pessoas, na igreja em si, eu tenho pedido muita ajuda do Espírito Santo, porque se não for Ele na nossa vida, a coisa não vai bem, né? Então, eu tenho pedido a Ele para Ele falar ao meu espírito, me direcionar para que eu possa errar menos e ser um bom pai, né? Um esposo que a minha esposa se orgulhe e cuidar da minha primeira família, né? Que é a família matriz que Deus me botou lá como pastor. Né? E entendendo que se eu estou na dependência do Espírito Santo, e eu gosto muito daquela oração de Jesus em João 17, né? Pai, faça com que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, se a gente tiver nessa conexão e nesse relacionamento como família espiritual,
né, recebendo do céu para a terra, eu acho que as nossas igrejas vão cada dia ser mais um lugar de acolher as famílias, cuidar das famílias e transformar vidas, que eu acho que é a essência do, reino, do evangelho do reino de Deus. Né? Com certeza. Assim, é curioso porque quando você pensa assim hoje em tentar equilibrar a sua função ministerial, como pastor, por exemplo, mas qualquer pessoa que esteja envolvido na igreja, esteja ativo em algum ministério, em alguma função eclesiástica, e você precisa dar tempo ali, você precisa se dedicar, mas você tem a sua família. E às vezes pode acontecer, e a gente sabe que isso acontece, de a gente dedicar tempo para algo que é bom, que é a obra de Deus, mas sem perceber está tirando da nossa família um tempo muito especial. É verdade. E a gente tem entendido que quando você olha lá na história bíblica, especialmente na história da igreja, Atos, depois as cartas de Paulo, você vai descobrir que, quando Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, né, que os requisitos para uma liderança espiritual não é um bom seminário, né? Não é que ele conheça bem a Bíblia, mas que ele seja um bom governante na sua casa. É verdade. Que ele seja cuidadoso com o seu lar, que ele seja marido de uma só esposa, que ele seja um bom pai e boa mãe, né? Ou seja, o requisito principal para você estar numa liderança é o cuidado com a sua família. Então a gente sabe, e eu ia te perguntar agora sobre isso, né, Marcão? Se você já viu isso acontecer, essa dificuldade, às vezes, que um pastor tem, uma liderança tem, entre fazer esse equilíbrio. Eu tenho na minha história um episódio de fracasso, né? De ter tirado algumas coisas da minha família porque queria dar na igreja. Graças a Deus, houve uma intervenção, as coisas se ajustaram. Mas eu podia ter feito minha família sofrer muito mais. Porque no início, né, da igreja, muita coisa é exigida de você. Então você acaba... sem perceber, para você está tudo bem, está tudo lindo e maravilhoso, está todo mundo feliz, mas a família pode estar sofrendo porque eu estou me dedicando, né, ao que eu acho que é o certo, que é as coisas de Deus, mas Deus está te convidando a ser o mais espiritual que você pode ser, cuidando da sua casa, né, cuidando da sua família. Você falando, eu lembrei de um acontecimento que teve na minha casa, né? Nós estávamos recentes, muito iniciando lá praticamente, reestruturando o ministério em Bangu, e aí meu filho ia fazer aniversário no ano seguinte, no domingo. No domingo. Aí ele olhou o calendário e falou: pai, agora você é pastor. A gente sempre comemora os nossos aniversários em família. Como é que vai ser? Meu aniversário aqui, ó, vai cair no domingo. Falei: filho, fica tranquilo, a gente vai continuar comemorando os nossos aniversários em família. Foi chegando o mês de junho, ele é de junho, e quando chegou próximo, a minha esposa, ela tem uma sacada assim muito legal. Ela falou: que tal a gente fazer uma festa para ele no Nova Vida Kids com a turma dele? Ele já estava entrosado, a gente já estava 1 ano lá na igreja de Bangu. Falei: tá, vamos fazer uma surpresa, vamos pegar o auditório e vamos fazer todo um cenário no auditório. Ele é flamenguista, como eu. Deus perdoa. E aí a gente alugou aquele painel, né? Não, faz uma coisa dessa, sacrilégio na igreja, rapaz. Fizemos lá, pegamos aquele auditório e se tornou assim. Uma festa temática. E nesse dia eu pedi ao diácono, né? Naquela época era o diácono Renato, uma pessoa que a gente ama demais também, nessa caminhada com a gente. E falei: Renato, você está habilitado, prega hoje, que eu preciso terminar o encontro lá com a minha família no Nova Vida Kids. E aí, né, a mãe providenciou que a turma toda fosse, e ele foi por último. Quando ele chegou, rapaz, no auditório, aí a luz apagada, e pum, acendeu aquilo aí: parabéns, brava, surpresa. Rapaz, foi assim, uma marca que ficou para mim. Sim.
E eu creio que para ele também, porque o Evangelho não nos separou. Legal. Né? O Evangelho nos uniu. Ele não precisou competir com a igreja. Não, não. E a gente sempre tem entendido que a igreja é do noivo. Isso aí. Né? Nós somos apenas mordomos e queremos, com essa mordomia, cuidar com excelência da igreja. Mas a primeira igreja é a nossa casa, né? É os nossos filhos. Isso. Então, e eu tenho, né, esse prazer de fazer parte, né, e ter vocês como referência também. Você sabe disso, né? Tua mãe, teu pai, né, tua família sempre foi uma referência para todos nós do time Família da Fé. Dona Elza sempre acompanhando o bispo, né, sempre sendo lá uma ferramenta maravilhosa e cuidando da família. Eu lembro quando seus filhos nasceram, ela, estou cuidando dos filhos do André, estou ajudando o André lá, né, os filhos do Alexandre, né? Para quem não sabe, Alexandre é o irmão do bispo, né? Também. E ela sempre envolvida, sempre preocupada em dar e cuidar, né, da família, e pessoas que tinham assim muita função, né? É verdade. Episcopal para cuidar, e ela nunca deixou, vocês nunca deixaram. E vocês são um reflexo, né, de tudo que acontece na Família da Fé, né? A gente tem observado você hoje, continua cuidando das crianças, né? Das crianças. Tem que cuidar. Isso é muito legal. Marcão, isso é tão maravilhoso. A gente estava falando antes de gravar, né, das nossas... Ou foi gravando, que a gente está falando das nossas ascendências, né? Daqueles que vieram antes da gente. Acho que a gente mencionou... Sim, a gente estava falando antes, né? Do legado. Exatamente, do legado, bem lembrado. Né? De bisavô, de avô, assim... Quando você não tem isso, se eu estou falando com alguém aqui, se a gente está conversando com pessoas que são filhos de crentes, mas é a primeira geração, né, de filhos crentes, é uma história. E graças a Deus, né, que alguém tomou uma decisão, fez uma curva ali, fez um desvio importante na vida. Mas realmente faz uma diferença quando isso vem de geração após geração. E eu me sinto absurdamente privilegiado nesse aspecto. É mais um daqueles privilégios que eu não posso deixar de agradecer a vida inteira, né, pelo que Deus fez nesse aspecto. Mas eu gosto sempre de lembrar de que, às vezes, a pessoa que está ouvindo a gente, ela pode ser a primeira cristã. Nunca teve um crente na família e ela está começando a fazer essa história. Exatamente. Com certeza é diferente, pode ser difícil, mas o seu filho, né, os seus netos, seus bisnetos vão ter em você, na história de vida, assim, alguém que vai ser, por quem eles vão ser gratos, porque é é a mudança mais importante que a gente realiza na nossa vida. O caminho que a gente está seguindo, a gente entender que não é um caminho de vida, é um caminho de morte. E quando a gente tem encontro com Jesus, a vida começa de fato. E a gente tem experimentado isso. E realmente é um privilégio absurdo, né? De já viver. A gente corre o risco até de nem ser grato como deveria ser, porque acha que a vida é a coisa mais simples do mundo. Você estava falando no início aí a gente estava falando sobre um lar cristão, que a gente já estava inserido. As coisas que mais me lembram isso é que quando eu era garoto, os meus amigos da escola, eu via no comportamento deles, nas palavras que eles falavam e na maneira como eles reagiam às circunstâncias, eu fazia imediatamente uma matemática. Eu sabia que eles não tinham a mesma experiência que eu tinha. Eu fazia um cálculo dentro de mim que dizia, eles não receberam algo que eu recebi. É verdade. E eu já valorizava lá atrás o fato de estar inserido numa família que estava inserida numa igreja. Nada substitui isso. Né? E quem está ouvindo a gente precisa entender, é um valor muito grande, não apenas para nós da igreja, mas para qualquer pessoa deveria ser, estar inserido. Eu lembro que quando minha filha estava naquela fase, chegando aos 15 anos, né, aquela turma, entrando na adolescência, o colégio dela estava, as amigas, sempre dizendo assim, fiquei sabendo que meu pai vai se separar da minha mãe, né? Fiquei sabendo que agora eu vou ter um outro pai. Olha isso. Né? E ela, que é uma das coisas mais comuns. Mais comuns, né? Mas aí ela falava assim, né? E aí teve um dia que ela chegou lá em casa e falou, pai, você e mamãe não vão se separar não, né? Olha só. Eu falei, não, filha, nós fizemos uma aliança com Deus, e é fundamental essa aliança que a gente fez no altar com Deus, e a gente valoriza demais a nossa família, a gente valoriza demais vocês como nossos filhos,
e fica tranquila. Aí ela fez aquela coisa assim de adolescente, né? Não, porque lá na escola tá todo mundo contando isso. Tava uma febre, né, de separação. Aí, poxa, minha colega tá preocupada porque agora tem uma nova mãe. E eu falei, não, filha, fica tranquila. E isso causa, né, às vezes, algum problema, né, emocional, né, comportamental na vida das crianças. E a gente precisa cuidar demais, né, da nossa família, para que isso não aconteça, né? Não vem aqui o mérito dos motivos que causaram uma separação, às vezes, né, não teve jeito mesmo, mas a gente procurar cuidar, né? É como uma plantinha que a gente tem que regar todo dia, né? Os filhos, o casamento, e a gente sempre fala isso no culto da família, né? Que a família, as pessoas às vezes chegam na igreja e falam assim, eu quero ter uma família igual a sua. Aí eu pergunto, você quer se render a Deus para que a sua família se torne igual à minha? Pronto. Isso. Se você fizer isso, a sua família vai ser. A minha não é perfeita, mas a gente todo dia está se rendendo ao Espírito Santo, aos ajustes, né, que a palavra de Deus vai trazendo, e a gente vai coordenando, né, os ciclos da vida. Né? Isso. Eu estou no ciclo já para entrar, né, daqui a alguns dias estou fazendo 58 anos. Né? Então, me sinto um jovem, tá, gente? Me sinto um jovem. Com certeza mano. Você tem espírito jovem. São ciclos, e a gente vive ciclos da vida, né? E etapas, sonhos, e quanto mais a família tiver com esse senso de pertencimento, eu acho que as buscas serão muito mais fáceis. Isso. E muita gente chega na igreja, às vezes quer o evangelho do fast food, né? Quero resolver rápido isso. Não dá, né, cara? Não dá, né? É uma caminhada, gente. É uma caminhada. Marcão, eu nunca vi um casal cristão que se separou onde pelo menos um dos dois ou os dois não tenham algum nível se afastado de Deus. É infalível isso. É verdade. A gente lá atrás, né, no casamento, a gente avisa, olha, é a vida de vocês com Deus. É o grande, você acabou de falar. Né, se você escolher se render, e essa experiência que você contou da sua filha, ela é tão interessante em vários aspectos. Primeiro que você vê que gerou uma certa insegurança nela, tipo assim, está acontecendo com a minha amiga aqui, com a minha amiga ali, que impede que aconteça comigo? Exatamente. E ela não estava pronta para encarar, isso é normal, isso acontece. Não, eu não quero que isso aconteça. Então, a gente às vezes ignora esse lado assim do que isso significa realmente para os nossos filhos. E, mais uma vez, se alguém, né, divorciado está assistindo a gente, só você conhece a sua história, você sabe, como o Marcão colocou, a gente não sabe os motivos, tem coisas que a gente não tem como controlar realmente, mas a gente não pode ignorar o que você acabou de falar. A gente não por causa disso joga esse outro aspecto fora. E toda vez que eu vejo um casal cristão tomando essa decisão, eu não quero saber como é que está o sentimento, como é que está o amor, eu não quero saber se eles calcularam tudo ou deixaram de calcular. A única pergunta que que você respondeu para sua filha. Você entende o que é uma aliança? Né? Nós fizemos uma aliança. Deus estava lá, né, como alguém que podia abençoar, mas principalmente para testemunhar aquelas palavras. É verdade. E a gente perde hoje na sociedade justamente porque as pessoas não levam isso tão a sério como deveriam levar. Homens de verdade, mulheres de verdade vão valorizar aquelas palavras. Mais uma vez, não quero que ninguém jogue pedra na gente. Eu sei que tem situações que são muito mais complexas e a gente não está falando aqui, mas nada apaga isso, né? Que a gente deve ser cuidadoso nessas decisões e uma vez decidido, você deve se manter naquela disposição. Exatamente. Marcão, daria para a gente ficar aqui o resto do dia, né, conversando, o resto da noite, falando aí bastante sobre família, sobre ministério, sobre a linda história que você tem ministerialmente, na igreja. Mas a gente está com o nosso horário já chegando aí no finalzinho. Uau, rápido, né? Rápido. Voou, cara. Mas, cara, assim, eu não tenho dúvidas que vai ser importante você voltar para a gente dar continuidade, falar sobre esses assuntos. Sempre foi um prazer, com certeza, vou precisar. Prazer imenso ter você no Vida na Vida. A gente chama o nosso podcast de Vida na Vida
porque a gente pegou essa ideia, nosso querido casal aqui, o pastor Renan e Edilane, trouxeram esse nome com a ideia de que discipulado é isso, é pegar um pouquinho da minha vida e depositar na sua. E o que aconteceu hoje aqui, eu acho que foi exatamente isso. Eu espero que as pessoas que estão ouvindo a gente também recebam um pouquinho de vida que Deus tem derramado na nossa vida, possa fluir para você também, que a gente saia um pouquinho mais rico, né, de vida de Deus na gente. Antes de ir embora, tem alguma coisa que você quer deixar para a turma que está te ouvindo? Algumas últimas palavras antes da gente terminar. Quero agradecer a você pelo convite. A honra foi nossa. E dizer para você que você está num excelente canal. O canal Vida na Vida, com certeza, vai transformar e vai te ajudar nessa caminhada de fé. Prossiga, um passo de cada vez, isso aí. No seu tempo, no seu momento. E você vai ver que com Cristo as coisas são muito melhores. Deus te abençoe. Valeu, Marcão. Um abração grande para a igreja de Bangu, para todo mundo aí que está envolvido com o pastor Marcos. Ele já agradeceu aqui, né, os voluntários, o pessoal que trabalha com crianças. Muito obrigado, porque vocês fazem parte de algo que é eterno, que vai fazer diferença na vida de muita gente. Pessoas têm sido transformadas porque pessoas como você têm servido a esse ministério tão maravilhoso. Marcão, que alegria, que prazer, que honra. Obrigado por você ser um amigo, você ser um companheiro, ser alguém que está arregaçando as mangas junto com a gente, para a gente avançar cada vez mais. Que Deus abençoe você, sua igreja, sua família, principalmente, e o propósito e o objetivo que Deus tem no nosso futuro. Amém, bicho. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe. Também. Muito obrigado que você ficou com a gente. Até agora a gente está encerrando, mas olha, semana que vem tem mais, e eu conto com a sua presença aqui, com a sua companhia, no próximo Vida na Vida. A gente se vê. Deus abençoe.